Oi gente, eu sou a Tailane Costa, aqui no canal eu falo sobre livros e escrita e hoje eu tô aqui para finalizar a leitura da Festa de Babette, da Karen Blixen. Para você que tá chegando agora, tem 2 vídeos antes desse e eu vou deixar a playlist aqui para você acompanhar na ordem da leitura, tá bom? A intenção desse projeto é que você escute as histórias de livros clássicos e pode assistir também junto, né? E quem sabe até acompanhar com o livro, se assim você preferir. Então vamos continuar. Hoje a gente vai do capítulo 9 até o finalzinho do livro. Esse é um livro bem curto, né? Só uma pequena interrupção no vídeo, tá, gente? Eu preferi dividir em 2 partes. Esse momento final aí do livro acabou demorando um pouco mais para o vídeo não ficar tão longo assim. Eu preferi dividir em 2 partes. Então uma vai hoje e a próxima vocês verão na próxima segunda-feira. O general Lovenhielm. O general Lovenhielm percorrera o trajeto de Fossum a Berlevag num estranho estado de espírito. Não visitava aquela parte do país havia 30 anos. Viera agora para um descanso de sua atribulada vida na corte, mas não encontrara descanso algum. A velha casa de Fossum era bastante tranquila e parecia, de certo modo, pateticamente pequeno em comparação às Tulherias e ao Palácio de Inverno. Mas havia ali uma figura nada tranquila. O jovem tenente Lovenhielm passeava por seus aposentos. O general Lovenhielm via a figura bela e esbelta passar diante dele. E ao fazer isso, o jovem lançava ao homem mais velho um rápido relance de olhos e um sorriso. O sorriso altivo e arrogante que a juventude lança à idade. O general poderia ter sorrido de volta, gentil e um pouco triste, como a idade sorri para a juventude. Não fosse o fato de que não estava com a menor disposição para sorrisos. Estava, como a tia escrevera, deprimido. O general Lovenhielm conseguira tudo o que almejara na vida e era admirado e invejado por todos. Somente ele tinha conhecimento de um fato esquisito, que trazia inquietação à sua próspera existência, o de que não era perfeitamente feliz. Alguma coisa estava errada em algum lugar, e ele cuidadosamente apalpava o próprio eu espiritual aqui e ali, assim como alguém aperta com o dedo para determinar o local de um espinho profundamente encravado, invisível. Gozava de grande favor junto à realeza. Saíra-se bem em sua vocação. Tinha amigos por toda parte. O espinho não estava em nenhum desses lugares. Sua esposa era uma mulher inteligente e ainda bonita. Talvez negligenciasse um pouco a casa em prol das visitas e festas. Trocava de criados de 3 em 3 meses e as refeições do general na casa careciam de pontualidade. O general, que tinha a boa comida em alta conta na vida, sentia por isso uma certa amargura contra a mulher e secretamente a culpava pela dispepsia de que às vezes sofria. Ainda assim, o espinho não estava aí, tampouco. Não, mas uma coisa absurda vinha acontecendo ultimamente com o general Lovenhielm. Pegava-se preocupado com sua alma imortal. Haveria alguma razão para que o fizesse? Era uma pessoa de moral, leal a seu rei, a sua esposa e seus amigos. Um exemplo para todos. Mas havia momentos em que o mundo lhe parecia não uma questão moral, mas mística. Olhava-se no espelho, examinava o monte de condecorações em seu peito e suspirava. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O estranho encontro em Fossum impelira-o a fazer o balanço de sua vida. Laurence Lovenhielm, jovem, atraíra sonhos e fantasias como uma flor atrai abelhas e borboletas. Lutara para se libertar deles. Fugira e eles o seguiram. Tivera medo da Uldre da lenda familiar e declinara de seu convite para acompanhá-la à montanha. Rejeitara firmemente o dom da clarividência.
o Laurence Louverrier velho pegou-se a desejar que um pequeno sonho cruzasse o seu caminho e uma cinzenta mariposa do crepúsculo fosse visitá-lo antes que a noite caísse. Pegou-se desejando a faculdade da clarividência, assim como um cego almeja a faculdade normal da visão. Pode a soma de inúmeras vitórias em muitos anos e em muitos países constituir uma derrota? O general Louverrier cumprira os desejos do tenente Louverrier e mais do que satisfizera suas ambições. Podia-se dizer que ganhara o mundo todo, e acontecia agora que o imponente e vivido homem mais velho virava-se para a jovem e ingênua figura, a fim de lhe perguntar, gravemente e até com amargura, com que proveito? Em algum lugar, alguma coisa se perdera. Quando a senhora Louverrier contara ao sobrinho a respeito do aniversário do Deão, e ele resolver acompanhá-la a Berlevague, sua decisão não se resumira a aceitar um convite para jantar. Estava determinado, nessa noite, a fazer um ajuste de contas com o Laurence Louverrier jovem, que se mostrava uma figura tímida e triste na casa do Deão, e que, no fim, sacudira o pó das botas de equitação. Deixaria o jovem lhe provar, de uma vez por todas, que 31 anos antes tomara a escolha acertada. Os cômodos baixos, o adoque e o copo d'água na mesa diante dele seriam chamados todos a testemunhar que, em seu meio, a existência de Laurence Louverrier teria se tornado em pouco tempo pura infelicidade. Deixava sua mente divagar para longe. Em Paris, ganhara certa vez um concurso hípique e fora aclamado por altos oficiais da cavalaria francesa, entre eles príncipes e duques. Um jantar em sua homenagem fora dado no restaurante mais elegante da cidade. À sua frente, na mesa, estava uma dama da nobreza, uma famosa beldade a quem havia tempos cortejava. Na metade do jantar, ela erguera os olhos negros aveludados acima da borda de sua taça de champanhe e, sem dizer palavras, prometera-lhe a felicidade. No trenó, ele agora de repente lembrava-se de que, por um segundo, vira o rosto de Martini diante dele e o rejeitara. Por uns instantes, ficou ouvindo o tilintar dos sininhos do trenó. Depois sorriu ligeiramente ao refletir como iria, nessa noite, dominar as conversas em torno daquela mesma mesa, onde o jovem Laurence Louverrier se sentara mudo. Grandes flocos de neve caíam densamente. Na esteira do trenó, as marcas sumiam rapidamente. O general Louverrier permanecia sentado, imóvel ao lado da tia, o queixo afundado no espesso colarinho de pelo de seu casaco. Capítulo 10. O jantar de Babette. Quando o diabinho ruivo de Babette abriu a porta para a sala de jantar e os convidados vagarosamente cruzaram a soleira, soltaram as mãos uns dos outros e ficaram em silêncio. Mas o silêncio foi agradável, pois em espírito continuavam de mãos dadas e cantando. Babette dispusera uma fileira de velas no centro da mesa. As pequenas chamas lançaram um fulgor sobre os casacos e vestidos pretos e sobre o único uniforme escarlate, refletindo-se nos olhos claros e úmidos. O general Louverrier viu o rosto de Martini à luz das velas, assim como o vira quando os dois se separaram, 30 anos antes. Que sinais 30 anos da vida em Berlevague teriam deixado sobre ele? O cabelo dourado entremeava-se agora com fios prateados. O rosto, como de uma flor, transformara-se lentamente em alabastro. Mas quão serena era sua fronte, quão tranquilamente confiáveis aqueles olhos, quão pura e doce a boca, como se jamais uma palavra intempestiva houvesse deixado aqueles lábios.
Quando todos estavam sentados, o membro mais velho da congregação disse a oração nas próprias palavras do deão: que meu alimento sustente meu corpo, que meu corpo sustente minha alma, que minha alma, em gestos e palavras, dê graças por todas as coisas ao Senhor. A palavra alimento, os convidados, com as cabeças velhas inclinadas sobre as mãos cruzadas, lembraram-se de como haviam feito a promessa de não pronunciar uma palavra sobre o assunto, e em seu íntimo reforçaram-na. Não lhe dedicariam nem mesmo um pensamento. Estavam sentados para fazer uma boa refeição, certo? Assim como as pessoas haviam feito nas bodas de Canaã. E a graça divina escolhera se manifestar ali mesmo, no próprio vinho, tão plena quanto em qualquer outra parte. O assistente de Babete encheu um pequeno copo diante de cada membro do grupo. Ergueram-nos para os lábios com ar grave, confirmando sua resolução. O general Lovenriel, um pouco desconfiado do seu vinho, deu um gole, sobressaltou-se, ergueu o copo primeiro até o nariz e depois na altura dos olhos, e pousou atônito. Isto é muito estranho, pensou. Amontilado. E o melhor amontilado que já provei em minha vida. Após um momento, a fim de testar seus sentidos, tomou uma colherada de sopa, depois uma segunda colherada e baixou a colher. Isto é incrivelmente estranho, disse de si para si. Pois sem dúvida estou tomando sopa de tartaruga. Que sopa de tartaruga! Foi presa de um tipo esquisito de pânico e esvaziou o copo. Geralmente, em Berlevag, as pessoas não falam muito quando estão comendo. Mas de algum modo, nessa noite, as línguas se soltaram. Um velho irmão contou a história de seu primeiro encontro com o deão. Outro falou sobre o sermão que 60 anos antes levara-o à conversão. Uma senhora idosa, aquela a quem Martini primeiro confiara sua preocupação, lembrou as amigas como, em todas as aflições, qualquer irmão ou irmã estava pronto para compartilhar o fardo alheio. O general Lovenriel, que deveria dominar a conversa à mesa do jantar, relatou que a coleção de sermões do deão era o livro favorito da rainha. Mas quando um novo prato foi servido, ficou em silêncio. Incrível, disse para si mesmo. É Blinis Demidoff. Olhou em torno para os comensais. Todos comiam tranquilamente seu Blinis Demidoff, sem o menor traço de surpresa ou aprovação, como se houvessem feito aquilo todos os dias por 30 anos. Uma irmã do outro lado da mesa introduziu o assunto de estranhos acontecimentos que se passaram quando o deão ainda se encontrava entre seus filhos e que se poderia ousar chamar de milagres. Acaso se lembravam, perguntou, da vez em que prometera fazer um sermão de Natal na cidade do outro lado do fiorde? Por 2 semanas, o tempo estivera tão ruim que nenhum capitão ou pescador arriscaria uma travessia. Os moradores da cidadezinha já haviam perdido a esperança, mas o deão lhes disse que se nenhum barco o levasse, iria até eles caminhando por sobre as ondas. E não é que 3 dias antes do Natal, a tempestade amainou e uma densa camada de gelo cobriu as águas do fiorde de costa a costa, e isso foi algo que jamais acontecera antes, até onde todos se lembravam. O rapaz mais uma vez encheu os copos. Dessa vez, os irmãos e irmãs sabiam que aquilo que lhes era servido não era vinho, pois borbulhava. Devia ser algum tipo de limonada. A limonada harmonizou-se com o estado de espírito exaltado de todos, pareceu erguê-los do solo, para uma esfera mais elevada e pura. O general Lovenriel mais uma vez baixou o copo, virou-se para o vizinho da direita e disse:
Mas, sem dúvida, trata-se de um Volvo Cliquot 1860, não? O homem lançou-lhe um olhar benévolo, sorriu e fez uma observação sobre o tempo. O ajudante de Babette tinha suas instruções. Enchia os copos da Irmandade apenas uma vez, mas voltava a encher o copo do general assim que esvaziava. O general o esvaziava rapidamente, vez após outra. Afinal, como deve se portar um homem de bom senso quando não pode confiar em seus sentidos? Melhor ficar bêbado do que louco. Na maioria das vezes, os moradores de Berlevagne, no transcorrer de uma boa refeição, sentiam-se um pouco pesados. Nessa noite não foi assim. Os convívios sentiam-se cada vez mais leves e de espírito mais leve, quanto mais comiam e bebiam. Já não precisavam mais lembrar-se de sua promessa. Percebiam, quando o homem não só esquecia completamente, como também rejeitava firmemente toda a ideia de alimento e bebida, que ele comia e bebia no espírito certo. O general Louverhill parou de mastigar e ficou imóvel. Mais uma vez se viu levado de volta àquele jantar em Paris do qual se lembrara no trenó. Um prato incrivelmente refinado e saboroso fora servido na ocasião, e ele perguntara o nome para um colega ao lado, Coronel Gallifet, e o coronel explicou-lhe sorridente que se chamava Cailles en Sarcophage. Posteriormente, contou-lhe que o prato fora criado pelo chefe daquele mesmo café onde jantavam, uma pessoa conhecida por toda Paris como o maior gênio culinário da época. E o mais surpreendente, uma mulher. E de fato, disse o coronel Gallifet, essa mulher está transformando um jantar no café anglês numa espécie de envolvimento amoroso. Num envolvimento amoroso daquela categoria nobre e romântica, na qual a pessoa não mais distingue entre apetite ou saciedade, corporal e espiritual. Já tive a oportunidade, certa feita, de duelar em nome de uma bela dama. Por nenhuma mulher em toda Paris, meu jovem amigo, eu derramaria meu sangue de mais boa vontade. O general Louverhill virou-se para o comensal à esquerda e disse: mas isso é Cailles en Sarcophage. O vizinho, que estivera escutando a descrição de um milagre, fitou-o distraidamente. Balançou a cabeça e respondeu: sim, sim, de certo. O que mais poderia ser? Dos milagres do mestre, a conversa em torno da mesa enveredara para os milagres menores de bondade e obsequiosidade realizadas pelas suas filhas. O velho irmão, que entoara o hino primeiro, citou o Deão dizendo: as únicas coisas que devemos levar conosco desta vida terrena são as que doamos. Os convivas sorriram. Que ricaças não seriam as pobres e simples donzelas no próximo mundo? O general Louverhill não se espantava mais com nada, quando, poucos minutos depois, viu uvas, pêssegos e figos frescos diante de si, riu para o comensal do outro lado da mesa e observou: que uvas lindas! O vizinho replicou. E chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara. Então o general sentiu que era hora de fazer um discurso. Ficou de pé e aprumou-se todo. Ninguém mais à mesa do jantar se levantara para falar. A gente velha ergueu os olhos para o rosto lá no alto com uma expectativa grande e feliz. Estavam acostumados a ver marinheiros e vagabundos caindo de bêbados com o grosseiro gin da terra, mas não reconheciam no guerreiro e cortesão a intoxicação provocada pelo vinho mais nobre do mundo.